Olá, sou o professor Paulino, da disciplina de Matemática, e nesta segunda aula sobre equação do segundo grau, nós vamos trabalhar aqui de forma específica, gente, a parte, que a gente vai tratar de como resolver uma equação de segundo grau, a parte da resolução. Se você observar com calma, se você tiver assistido a aula parte 1, eu apenas mostrei para vocês o que é uma equação de segundo grau, quem são os seus coeficientes, quando que a equação é completa, quando que a equação ela é incompleta. Basicamente a gente fez isso. Já nesta aula aqui, a gente já sabe o que é uma equação de segundo grau, a gente já conhece os seus coeficientes, a gente já sabe quando ela é completa e quando ela é incompleta. Nós vamos tratar de resolver algumas equações, ou pelo menos uma, para a gente compreender melhor. Bom, professor, como que eu resolvo uma equação de segundo grau? Bom, pessoal, nós vamos resolver a equação de segundo grau pela fórmula de Bhaskara, tá bom, gente? Depois a gente pode até pesquisando quem foi esse matemático, quem é esta pessoa. O fato é que nós vamos estar utilizando uma fórmula matemática, tá bom? E aí é importante que a gente aprenda, porque a gente vai trabalhar bastante com esta fórmula aqui, ó, chamada fórmula de Bhaskara. Essa fórmulazinha aqui, ó, fórmula de Bhaskara. X ele é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada desse triângulo, que nós chamamos ele, gente, aqui no nosso conteúdo, nós chamamos de quê? Nós chamamos de delta. Bom, pode ir logo se acostumando com esse termo aqui. Em equação de segundo grau, esse triângulo aqui ele vale delta. Então, o x ele é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2, que multiplica a. Calma, não precisa você ficar preocupado. Eu não vou aprender, não vou decorar essa fórmula. Isso aqui, gente, é natural. A gente vai trabalhar tanto com isso aqui que do meio para o final a gente já tem aprendido essa fórmula aqui. Onde, esse delta, ele vale b elevado a 2 menos 4 que multiplica a, que multiplica c. O delta vale isso bem aqui, tá certo? Esse delta também, no caso, em algumas situações, ele é chamado de discriminante, tá bom, pessoal? São apenas termos que a gente tem que aprender dentro desse conteúdo, ok? Bom, eu coloquei aqui um exemplo 1 para a gente ir lá tratando de resolver. Esse exemplo 1 aqui, observe o seguinte. Exemplo 1, que é o primeiro que a gente vai estar trabalhando aqui, ó. Dada a equação, tá aqui, gente, a equação que nós vamos trabalhar é esta aqui, ó. Dada a equação x elevado a 2 menos 5x mais 6 igual a 0, determine suas raízes. O que é que ele está querendo dizer? Que você encontre os valores para x. As equações do segundo grau, gente, elas têm um expoente máximo igual a 2. Então, ó, o maior expoente de equação do segundo grau é 2. Então, se o maior expoente é 2, nós vamos encontrar 2 valores para x, tá certo? Nós vamos encontrar 2 valores para x. Lá quando nós estudávamos a equação do primeiro grau, o maior expoente era 1 e nós encontrávamos apenas um valor para x, ou seja, apenas uma resposta. Se nós estivéssemos estudando a equação do terceiro grau, nós teríamos que encontrar 3 raízes, 3 respostas. Tá bom, pessoal? No nosso caso, 2 raízes, porque nós estamos estudando equações de segundo grau. Bom, eu coloquei aqui umas dicas, aqui, ó, observem aqui, ó, passos para a resolução de uma equação de segundo grau. São apenas dicas. Primeiro, que você identifique quem são os coeficientes, quem é A, quem é B, quem é C, isso aqui é muito importante. O segundo passo, calcular o delta, calcular esse rapaz aqui. Professor, como é que eu calculo ele? Tá aqui, gente, ó. Delta, ele é igual a B elevado a 2 menos 4 que multiplica A, que multiplica C. Tá certo? Professor, quem é esse B, quem é esse A e quem é esse C? Aqui, gente, ó, são os coeficientes da própria equação. E o terceiro passo é calcular as raízes,
que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, a equação aqui no caso, gente, é essa aqui. Eu irei reescrevê-la, né? Aqui. A equação é essa aqui, ó. X elevado a 2 menos 5x, não é isso? Mais 6 igual a zero. Primeiro passo, gente, vamos identificar os coeficientes. Vamos olhar para essa equação e dizer quem é A, quem é o coeficiente B, quem é o coeficiente C. Vamos lá. Nessa equação, o coeficiente A, gente, está aqui, ó. Ele é 1. O coeficiente A é 1. Então, o A é 1. O coeficiente B, não, esse aqui é o coeficiente A. Esse aqui é o coeficiente B. O coeficiente é número, então ele vale menos 5. E o coeficiente C é esse rapazinho aqui, ó. Termo independente. É 6 positivo. Então, esse aqui é o B. E esse aqui é o C. São os três coeficientes dessa equação. Ela é uma equação do tipo completa. Tem os três coeficientes. Ok? Bom, o primeiro passo foi feito. Qual é o segundo passo? Calcular o delta. Mas quem é o delta? O delta ele é igual a b elevado a 2 menos 4, que multiplica o valor do A, que é o coeficiente A, que multiplica o coeficiente C. Delta é igual a b elevado a 2. Gente, olha aqui na equação, ó, quem é o coeficiente B? O coeficiente B ele é menos 5. Então, você troca B por menos 5. Como B elevado a 2, você também faz menos 5 elevado a 2. Aí continua. Menos 4 vezes o coeficiente A, que é 1, vezes o coeficiente C, que é 6. Então, ó, nós vamos calcular o valor de delta. Menos 5 ao quadrado, 25. Bom, aí eu quero que vocês observem, gente, que isso aqui, observe com calma, isso aqui é uma conta só, tá bom? Se você puder calcular isso aqui tudo de uma vez, você pode, tá bom? 4, se não tiver sinal de menos, para cancelar não, para fazer jogo de sinal com esse sinal de menos aqui, tudo bem. Vamos fazer essa conta aqui de uma vez só. Menos 4 vezes 1, 4, e 4 vezes 6, 24. Pronto, então nós descobrimos que o delta equivale a 1. Fizemos o segundo passo. A sequência é essa. Primeiro, identifique os coeficientes. Segundo, calcule o delta. E o último passo nós vamos fazer agora. É esse aqui, gente, ó. Calcular as raízes utilizando, ó, essa fórmula aqui. Tá certo? X é igual a menos b mais ou menos a raiz do delta, tudo isso aqui dividido por 2, que multiplica o coeficiente A. Certo? Então, vamos lá. X é igual, pessoal, aqui nesta fórmula, o coeficiente B ele é sempre negativo, sempre. Mas lá na nossa equação, ocorre que o coeficiente B também é o quê? Negativo. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer esse menos aqui com esse menos aqui e vai ficar mais. Você não vai colocar menos 5, você vai colocar 5. No lugar do B, você vai colocar 5. Professor, mas o B da equação não é menos 5? Gente, é porque aqui é menos e o B do coeficiente na fórmula sempre é menos. Então, 2 menos se chocando, gente, é menos com menos que fica mais. Então, 5 ficou positivo. Continuando. Mais ou menos a raiz do delta. A raiz do delta, ó. Isso aqui é a raiz do delta. Raiz quadrada de delta. Só que o seu delta, gente, o nosso delta aqui deu 1. Então, a raiz quadrada de 1 é 1, certo? Dividido por 2, que multiplica A. Só que o coeficiente A, gente, é 1. Ou seja, 2 vezes 1, 2.
Bom, daqui, gente, vai decorrer que eu vou calcular as minhas duas raízes. Uma eu vou chamar de x', tá bom? Que é a minha primeira raiz. Uma eu vou fazer com o sinal de mais e a outra eu vou fazer com o sinal de menos, tá bom? Com o sinal de mais, vamos lá, vamos fazer de forma bem direta. É 5 mais 1, 6. Só que você tem que pegar esse 6 e dividir por 2. Então, já achei nossa primeira resposta. Nossa primeira raiz, quem é? É 3. Vamos calcular aqui nossa segunda raiz. Se a primeira eu chamei de x', essa segunda aqui nós iremos chamar de x duas linhas, só para diferenciar. Bom, continuando. Bom, como eu somei 5 mais 1, para encontrar o 6 e dividir por 2, que deu 3, agora eu vou fazer 5 menos 1, que é quanto? 4. O denominador é 2. Então, ó, por 4 dividido por 2, que é 2. E aqui nós finalizamos a resolução da nossa equação. Sim, professor, mas quem são as respostas? Então, você coloca a solução desta equação é quem? 3 e 2. Se quiser botar 2 e 3 também, não tem problema. Então é isso, gente. Para resolver a equação de segundo grau, você vai seguir esses 3 passos aqui, ó, identificar os coeficientes, calcular o delta, encontrar as raízes da forma como o professor fez aqui, ó. Creio eu que seja uma das formas mais simples que tem para a gente estar calculando uma equação de segundo grau por esse método aqui, tá bom? Ok, pessoal? Nas aulas seguintes eu vou explicar para vocês o significado aqui, ó, dessas raízes aqui. Então, nessa equação, o x ele pode tanto ser 3, como ele pode tanto ser quanto? 2. Tá bom? Ok? Espero que vocês tenham entendido, né? Grande abraço a todos.